sejam bem-vindos. Estamos de volta no canal Palavra aqui da Vida do Homem. Você é nosso convidado, vamos meditar na Palavra de Deus. Mas antes de mais nada, se você está chegando aqui agora, não perde tempo, se inscreve nesse canal, compartilha, dá um joinha, divulga esse vídeo. Vamos juntos pregar a Palavra de Deus e propagar o Evangelho para que cada vez mais e mais pessoas possam conhecer este Deus tão grande. Vamos ler uma passagem no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, versículo 1, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa a uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Muito bem, apenas estes 3 versículos. Nós vemos aqui o relato de um grande homem, um homem de guerra, um homem de estratégia, um homem de luta, um homem que liderava, um homem que havia acumulado grandes vitórias do seu currículo e que tinha o favor do rei. Mas a Bíblia vai dizer que, embora ele tivesse tudo isso, ele tinha um grande problema. Ele era leproso. A lepra era uma doença que na época não tinha cura e ela consumia a pessoa viva pouco a pouco até que esta morresse. Naamã, embora tivesse muitas vitórias, muitos motivos de orgulho, um currículo grandioso, ele tinha um tormento, ele tinha uma preocupação, ele tinha uma angústia, que era a lepra. A lepra o consumia e o feria diariamente. Naamã acordava todos os dias e saía em suas batalhas, em suas campanhas, vestia a sua farda, vestia a sua roupagem, mas no final do dia ele voltava para casa e estava leproso. No final do dia, Naamã, dentro da sua casa, dentro do seu lugar secreto, ele tinha motivos de chorar, tinha motivos para ficar deprimido, para ficar abatido. Ele contava, talvez, quem sabe, o momento em que ficaria totalmente incapacitado, já que a lepra não corroía só a sua pele, mas também afetava os nervos, e era uma questão de tempo para que ele se tornasse inválido para aquela época. No entanto, Naamã, ele seguia todos os dias nas suas caminhadas, nas suas campanhas e nas suas labutas. Uma coisa interessante que nós podemos aprender com Naamã é, independente do que você está passando, independente do que você está vivendo, é preciso ir à guerra. É preciso vestir a armadura. É preciso estar na frente. É preciso estar em campo. Naamã é o exemplo de homem que não se deixa abater nem sucumbir diante das mais duras adversidades. Ele continua indo à guerra, ele continua lutando, ele levanta todos os dias, talvez em algum momento sem vontade, sem coragem, sem ânimo, sem vigor, mas ele continua se levantando, continua se vestindo e continua indo para a guerra. Haverá momentos em sua vida que você não vai querer levantar, mas você tem que ir para a guerra. Haverá momentos em que você não quer falar com ninguém, mas você tem que ir para a guerra. Haverá momentos em que você irá desejar não se levantar. Você irá optar por desistir, mas é preciso ir para a guerra. E Naamã adquiriu para si uma escrava israelita, e aquela jovem que estava na casa de Naamã a serviço de sua esposa, ela mesmo como escrava, mesmo como serva, mesmo como alguém que agora está para servir a alguém que não é da sua terra, que não é do seu povo, que não é da sua religião, que não é da sua fé, aquela mulher, ela é a mão de Deus sobre a vida daquela família.
E ela vai dizer: quisera meu Senhor estivesse na presença do homem de Deus que há em Israel. Certamente ele te restauraria da sua lepra. A menina é fantástica. A menina representa aquele tipo de gente que, quando não pode ajudar, não atrapalha. Ela não abre a boca para praguejar. Ela não abre a boca para difamar. Ela não abre a boca para caluniar. Ela não abre a boca para amaldiçoar aqueles que não são povo de Deus. Pelo contrário, ela traz àquele povo uma esperança. Ela traz àquele povo uma possibilidade. Ela leva aquela família à realização de um sonho. Ela leva a palavra. Ela leva a fama do Deus de Israel. E ela diz: se ele estivesse diante do homem de Deus, certamente ele sararia desta lepra. Ela está dizendo àquela família: olhe, os deuses da Síria não podem te ajudar. Os deuses pagãos não podem te socorrer. Não há divindade na Síria que possa te restaurar. Não há feitiçaria, não há encantamento, não há manobra humana, não há simpatia, não há nada que você busque lá fora que possa te socorrer. Mas se você estivesse na presença do homem de Deus, ele te restauraria desta lepra. Movido por este fio de esperança que brotara no coração de sua senhora através da palavra de Deus, ela prontamente anuncia a seu marido, que por sua vez leva o caso ao rei da Síria. O rei da Síria imediatamente escreve uma carta e manda ao rei de Israel e diz: envio-te meu servo Naamã para que o restaures de sua lepra. O rei, obviamente, fica apavorado, incumbido da responsabilidade de curar o incurável. Naquele momento de desespero, ouve-se a voz do profeta que diz: deixai-o vir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Tendo ido ao encontro do profeta, do homem de Deus, Naamã esperava uma recepção calorosa, porque Naamã era importante. Mas é preciso você se lembrar e ter a humildade e reconhecer que sempre há alguém mais importante que você. O profeta era mais importante que Naamã. O profeta era mais importante do que o rei. O profeta era mais importante do que qualquer pessoa do alto escalão, porque o profeta, o homem de Deus, estava representando Deus naquela terra. Naquele momento, Eliseu envia o mensageiro e diz: diga que ele vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e ele fica indignado. Porque ele esperava que o profeta saísse a seu encontro, que o profeta lhe tocasse, que o profeta lhe ungisse, que o profeta invocasse o nome do seu Deus, e a lepra, de maneira miraculosa, quem sabe mágica, fosse expurgada do seu corpo, com que um ritual que talvez ele já tivesse visto em sua terra em muitas ocasiões, ou por terras pagãs por onde ele peregrinava em suas campanhas. Todavia, entretanto, o profeta vai dar a ele apenas um conselho: vá ao Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Às vezes as pessoas ficam sem entender o que Deus fala, e isso faz sentido, tendo em vista que, para mim, uma mente finita é muito difícil de absorver o que uma mente infinita tenta me dizer. Logo percebo que é muito, muito necessário que eu tenha fé para fazer aquilo que Deus me pede, ainda que eu não entenda. E neste ponto, Naamã, ele se revolta e ele não enxerga essa fé. A partir deste pressuposto, ele desiste e está para ir embora, reclamando e murmurando e dizendo que na Síria haviam rios muito mais bonitos e muito maiores do que o simples Jordão de Israel. Mas alguém movido por Deus vai dizer ao profeta: Senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa grande, certamente o Senhor faria, quanto mais uma pequena. Às vezes, alguém acha que Deus só fala quando o céu se rasga, quando a terra treme, quando as paredes se abalam, quando o fogo se manifesta, quando os milagres sobrenaturais preenchem o ambiente. E muitas vezes, Deus quer que você dê apenas 7 mergulhos. Deus quer apenas que você seja obediente e execute a ordem que lhe foi dada, independente daquilo que você entende ou não entende e do que você acha ou não acha.
porque eu não tenho como entender a Deus, mas eu tenho como aceitar o que Ele me fala através da fé que Ele me deu. E esta fé será adquirida por Naamã ao dar o 7º mergulho no Jordão. Naquele momento, ele é curado da lepra e o seu corpo é restaurado e a sua pele se torna como a pele de um menino. Nós aprendemos aqui que Naamã naquele momento viu que a mão de Deus vai além do que ele imaginava, vai além do que ele compreendia. E naquele instante, naquele breve momento de tempo, Naamã contemplou toda a glória que era possível para ele contemplar em 7 mergulhos no Jordão. Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Deus precisa apenas que você seja obediente. Naamã agora tinha no seu currículo um grande homem, grandes conquistas, grandes vitórias, mas o mais importante estava lá no final do currículo. Naamã acabara de ter um encontro com Deus que mudou a sua vida. Certamente Deus quer mudar a sua vida, mudar a sua história. Certamente Deus quer fazer grandes coisas com você. Mas saiba que antes de alcançar grandes coisas, você precisará começar com as pequenas coisas. Mergulhe no Jordão 7 vezes e contemple a glória de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Gostou da mensagem? Se inscreve aí no canal. Até mais.